Olá, eu me chamo Israel e nesse vídeo a gente vai resolver um problema envolvendo o espalhamento Compton numa colisão entre fótons e elétrons. Bom, considere uma colisão entre um fóton de raio-x gama e um elétron em repouso E. A energia inicial do fóton E gama é 50 keV. Ao atingir o elétron, o fóton gama é espalhado e se torna um fóton gama-linha. Note que o fóton ele vai ser espalhado para trás, enquanto que o elétron vai ser espalhado para frente após a colisão, formando um ângulo φ igual a π entre eles. Agora, o que nós vamos determinar é a energia do fóton espalhado, do fóton gama-linha, e a energia cinética que o elétron adquire depois de sofrer a colisão. Bom, então nós vamos denotar E gama para a energia inicial do fóton e E, subscrito E pequenininho, para a energia inicial do elétron. Enquanto para a energia tanto do fóton quanto do elétron espalhados, a gente vai denotar por sobrescrito gama' e E'. Então, da conservação de energia, a gente vai ter que a energia antes da colisão tem que ser igual à energia depois da colisão. Então, nós vamos escrever aqui os termos equivalentes. Então, a energia do fóton gama é dado por hν, onde H é a constante de Planck e Ni é a frequência da onda, no nosso caso a frequência raio-x, mais a energia do elétron. Como ele está em repouso, a energia total do elétron vai ser apenas a energia de repouso dele, mc². Agora, depois da colisão, nós vamos ter um fóton gama', que a energia dele vai ser dada por a constante de Planck, multiplicando a frequência Ni', que ele adquiriu agora, a nova frequência, mais a energia do elétron, que vai ser dada pelo termo da energia cinética, mais o termo da massa de repouso do elétron. A gente passa ele subtraindo à esquerda e depois eleva ao quadrado para que a raiz aqui na expressão suma. Nós vamos chegar em hν menos hν mais mc², tudo isso ao quadrado, é igual ao πe', onde esse πe' aqui é o momento que o elétron atinge depois de ser espalhado, ou melhor, o momento que ele adquire. C é a velocidade da luz e m aqui é a massa do elétron. Então nós vamos ter esses dois termos ao quadrado. E o que nós queremos determinar é o momento do elétron πe', do elétron espalhado. Para fazer isso, o que nós vamos fazer é isolar ele aqui nessa expressão. E como ele só está sendo multiplicado por c ao quadrado, então nos basta apenas dividir tudo por c². Então nós chegamos nessa expressão para o momento do elétron espalhado. Então nós temos o termo aqui referente às frequências do fóton gama, a energia de repouso do elétron, e aqui também a energia de repouso e a velocidade da luz. Então essa é a nossa primeira expressão para o momento. Agora, para conseguir resolver essa expressão aqui, nós vamos precisar de uma segunda. E ela vem da conservação do momento linear. Então, nós vamos ter que a soma dos momentos antes da colisão tem que ser igual à soma dos momentos após a colisão. Onde aqui o P gama é o momento do fóton e o PE é o momento do elétron. Agora, como o elétron está inicialmente em repouso, a gente já pode determinar aqui que o momento inicial do elétron, PE, tem que ser igual a zero. Então, esse termo some da expressão e nós podemos isolar o momento do elétron aqui à direita, passando esse termo subtraindo à esquerda. Então, com isso, e rearranjando aqui a expressão, a gente tem mais uma fórmula para o momento do elétron espalhado, que ele vai ser a diferença do momento do fóton gama menos o fóton gama'. Então, essa é a nossa expressão, mas a gente tem a outra expressão em termos do módulo do momento ao quadrado. Então, para fazer isso, para chegar nessa equivalência, nós precisamos elevar essa expressão ao quadrado. Então, fazendo isso, a gente vai ter esse momento ao quadrado igual ao quadrado dessa subtração. Nós estamos trabalhando com vetores. Então, o vetor ao quadrado vai ser ele, produto escalar com ele mesmo. Então, nós temos para o primeiro momento do elétron, aqui faltou um subscrito linha, então seria o momento do elétron espalhado escalar com o momento dele espalhado, igual, novamente aqui para esses termos, a diferença é que a gente vai abrir o quadrado deles, então o quadrado do primeiro termo, então vai ser P gama escalar P gama, mais o quadrado do segundo, então P gama' escalar com P gama', menos duas vezes o produto deles, então menos duas vezes o produto do
momento de gama escalar com gama'. E vamos lembrar como que é definido o produto escalar entre dois vetores. Nós vamos ter que ele vai ser o módulo de um vetor vezes o módulo de outro vetor multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Então essa é a nossa definição que a gente pode aplicar nesses produtos escalares. E fazendo isso, então nós vamos ter módulo vezes módulo, então vai ser P' ao quadrado. E aqui o termo referente ao cosseno some, porque como ele é o mesmo vetor, eles são coplanares. Então o ângulo entre eles é zero e o cosseno de zero é 1. O mesmo se aplica para o Pγ e para o Pγ', enquanto que para o último termo, como os vetores são diferentes, e mesmo conhecendo, a gente sabe que esse ângulo é π. Para o nosso caso, a gente vai deixar ele genérico aqui, então nós vamos ter menos 2 Pγ' vezes o cosseno de φ. E agora a gente vai, para poder escrever esses momentos em termos da frequência, usar o postulado de de Broglie e escrever o momento do fóton como sendo hν sobre c, onde νi é a frequência desse fóton. Então, substituindo isso nessa expressão, a gente vai ter que o momento do elétron espalhado ao quadrado vai ser hν sobre c ao quadrado, mais hν' sobre c ao quadrado, menos 2. Agora, a gente tinha o produto do momento γ com o momento γ', então a frequência Ni, a frequência Ni', a gente vai ter um H multiplicando cada um desses, então H quadrado. Mesma coisa para o C, então fica C quadrado vezes o cosseno do ângulo entre eles, no caso, ângulo φ. E agora a gente tem duas expressões para o momento do elétron espalhado. Então a gente pode igualar essas duas expressões aqui e nós vamos chegar nessa grande expressão, que de cara a gente já nota que podemos simplificar os termos C quadrado, pois eles aparecem dos dois lados da expressão, o que deixa a gente com essa expressão aqui. E agora o que nós vamos fazer é abrir esses quadrados para poder começar a resolver essa expressão. Então, fazendo isso, a gente vai ter aqui, abrindo primeiro esse quadrado aqui em colchetes, a gente vai ter o quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aqui a gente vai ter esse mc quadrado ao quadrado, então vai ser m ao quadrado vezes c a quarta, e a gente consegue ver que eles já vão se cancelar esses dois termos, sobrando apenas o termo entre parênteses, mais o termo aqui com mc quadrado. Então agora a gente pode abrir esse quadrado aqui, e ele vai ficar h quadrado ni quadrado, mais h quadrado ni' ao quadrado, menos 2h quadrado ni vezes ni', e mais o outro termo que estava somando. E agora, com essa expressão aberta, a gente pode voltar e igualar ela de novo na nossa expressão inicial. Então, a gente vai ter hν quadrado mais hν quadrado', todo esse termo aqui, e ele vai ter que ser igual. Agora, você volta lá no vídeo e vê o outro lado da expressão, hν quadrado mais hν quadrado, menos o termo com o cosseno. E aqui a gente já vê que os termos ao quadrado eles se cancelam. E restam só esses três termos aqui na nossa expressão. Igualando eles, então, a gente pode continuar simplificando aqui, dividindo tudo por 2h. Então, os dois vão sumir, o h some nesse termo, o quadrado some nesse e nesse termo. Agora, a gente vai chegar nessa expressão e vamos poder passar esse termo aqui para a direita e fatorar ele, porque hν' aparece aqui e aqui. E o que vai nos resultar é ni menos ni' que multiplica mc quadrado, igual ni, ni', que multiplica 1 menos o cosseno de φ. E agora a gente lembra novamente que a frequência ela vai ser igual a c dividido por lambda. Então isso aqui é a nossa definição. E podemos substituir isso aqui nessa expressão. Então o ni vira c sobre lambda, ni' vira c sobre lambda', e aqui é a mesma coisa. Então como a gente vai ter dois c's multiplicando aqui, então ele vai se tornar um c quadrado, e aqui embaixo a gente vai ter lambda vezes lambda'. E agora o que nós fazemos nesse termo aqui é multiplicar ele cruzado, de forma que a base aqui, o denominador, seja o mesmo que do lado direito da expressão, e aí a gente possa simplificá-lo. Então fazendo isso, a gente vai ter o c, que pode ser colocado fatorado aqui para fora, lambda' menos lambda dividido por lambda vezes lambda'. E agora nós temos esse termo aqui dos dois lados da expressão, e nós podemos simplificá-lo. E o c
também vai poder simplificar com o quadrado aqui do C à direita. Com isso, nós vamos chegar nessa expressão que vai ser mc delta lambda igual a h que multiplica 1 menos o cosseno de φ, onde esse delta lambda é uma nova variável que a gente define ela como sendo lambda' menos lambda. Passando então o mc dividindo, a gente chega que o nosso delta lambda vai ser igual a h sobre mc, que multiplica 1 menos o cosseno de φ. E essa expressão aqui é a chamada expressão por espalhamento Compton. E ela vai nos dar a diferença no comprimento de onda do fóton emitido para o fóton espalhado através do ângulo o qual ele é espalhado. Então, voltando para o nosso problema, nós temos a colisão entre um fóton de raio X gama e um elétron em repouso, o qual o fóton é espalhado para trás, no ângulo φ, enquanto que o elétron é espalhado para frente. E o que nós queremos determinar é a energia desse fóton. Então, a gente vai seguir a nossa convenção da energia antes da colisão ser gama, E gama, que vai ser igual a H vezes a frequência νi, e eu posso escrever essa frequência como sendo C sobre lambda. E para o caso do fóton espalhado, a gente passa de gama para gama', então de lambda para lambda'. E agora a gente pode determinar esse lambda' porque nós temos o delta lambda definido como sendo lambda' menos lambda. Então, passando esse termo somando aqui à esquerda, a gente pode escrever lambda' como sendo delta lambda mais lambda. E podemos substituir então na nossa expressão para a energia do gama'. Lembrando que é esse gama' que a gente quer determinar, essa energia. Então, substituindo, a gente vai chegar nessa expressão e nós podemos dividir todos os termos por lambda. Agora, a gente divide então o HC sobre lambda, lambda dividido por lambda vai ser igual a 1, e delta lambda vai ficar delta lambda dividido por lambda. Agora, HC sobre lambda é a própria energia E gama do fóton que está sendo emitido, ou seja, antes da colisão. E o delta lambda sobre lambda a gente pode calcular através da relação que a gente obteve para o espalhamento Compton, onde o ângulo φ vai ser igual a π. Lembrando aqui novamente que o fóton ele é espalhado para trás, enquanto que o elétron para frente. Então, o ângulo aqui que surge entre eles, o ângulo φ, ele vai ser 180 graus, que também pode ser escrito como π radianos. Então, substituindo isso na nossa expressão, a gente vai ter h sobre mc que multiplica 1 menos o cosseno de π. O cosseno de π ele vale menos 1. Então, menos 1 é mais 1, e a gente vai ter 1 mais 1, que vai ser 2. Então, o nosso delta lambda vale 2h sobre mc. E como nós queremos o delta lambda sobre lambda, então nós dividimos essa quantidade por lambda. Então, a gente vai ter 2h sobre mc, que multiplica 1 sobre lambda. E esse 1 sobre lambda aqui, se a gente olhar para essa expressão, a gente sabe que HC sobre lambda é igual a E gama. Então, a gente pode escrever o lambda em termos do E gama. Então, fazendo isso, a gente vai obter que 1 sobre lambda ele vale E gama sobre HC. Então, o H vai simplificar, o C vezes C eu posso escrever como C quadrado, e esse termo como um todo fica 2E gama dividido por mc quadrado. Então, a nossa expressão para a energia do fóton espalhado se torna essa, e no qual só falta agora atribuir os valores. A gente vai usar a massa do elétron como sendo 9,12 vezes 10 a menos 31 kg. A velocidade da luz aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A energia inicial do fóton vai ser 50 keV, que é dado no problema. E fazendo o produto de m com c quadrado, que aparece lá, então mc quadrado vale 8,21 às 10 a menos 14 joules. Mas como a gente está trabalhando com keV, é bom então converter essa energia de joule para electron-volt, e fazendo isso nós obtemos que essa energia é o equivalente a 512,4 keV. Substituindo isso então na expressão, a gente vai ter aqui no denominador 2 vezes 50 dividido por 512. Note que essas energias aqui elas vão se cancelar, porque ela está em cima e embaixo do denominador, e com isso a nossa expressão fica dimensionalmente correta, porque vai sobrar só um keV, então toda essa expressão aqui vai ser dada em termos de keV. Então, fazendo isso, 50 dividido por essa quantidade, a gente chega que a energia do fóton gama espalhado vai ser 41,83 keV. Então, essa é a energia do fóton espalhado. Então, para o elétron, a energia cinética que ele adquire vai ser a diferença da energia inicial do fóton menos a energia do fóton espalhado. Isso vem como consequência da conservação de energia,
porque como o fóton ele está em repouso, o movimento que ele adquire, a energia que ele adquire para o movimento dele tem que ser retirada do fóton. Então, fazendo essa diferença, a gente tem aqui a energia inicial do fóton menos a energia do fóton espalhado. A gente obtém que a energia que o elétron adquire, a energia cinética dele, vai ser 8,2 keV. Bom, gente, por esse vídeo seria isso. Obrigado por assistir e até a próxima.